De volta aqui pra gente comentar a grande conquista. E, gente, se vocês viram ali o caos que foi aquela dinâmica, né? O que a Record passou foi só o mínimo do mínimo, tá? O que a Record passou ali na edição foi o mínimo do mínimo. A Record não passou nem um terço do que aconteceu de verdade. Ontem eu passei pra vocês ali, o tanto que o vídeo que foi ao ar ontem aqui no Faropop deu o quê? Mais de 1 hora. E olha que eu te contei ali uma boa parte ali do que aconteceu antes, tá? E um pouquinho do que aconteceu depois ali da dinâmica, tá? Porque a dinâmica realmente se estendeu muito. A dinâmica em si, tá? Foi umas 2 horas e pouco. A dinâmica até que foi bem rápida. Mas o coisa dela, a história toda se desenvolveu ali por volta de 11 horas da noite e foi terminar, eram umas 3 horas da manhã. Então foi bem umas 3 horas ali pela frente. Demorou bastante, teve muita provocação e tal. Então demorou muito. O que vocês viram na Record foi muito editado. O Carelli editou muito ali. Ele pegou o ponto principal ali das coisas. Foi muito, mas muito editado mesmo. Ainda assim, tá lá aí o essencial que vocês precisam saber sobre todo o caos que aconteceu ali. Aliás, tem uma coisa que eu também gostaria de entender, e uma coisa que eu sempre acho interessante nos realities da Record, né? Como é que esses realities da Record viram esse caos todo, né? A grande conquista é esse caos todo. O Power Couple, quando existia, era esse caos todo. A Fazenda é o mesmo caos, assim, do nada. É um caos todo, assim. Surge um caos, assim, do nada. É uma coisa que eu realmente tenho algum interesse em saber como é que o Carelli consegue fazer isso e o Boninho não, né? Tem uma coisa que realmente me interessa em saber como é que o Carelli consegue extrair a baixaria das pessoas e o Boninho não consegue. Mas, enfim, o que interessa é exatamente isso. A dinâmica realmente rendeu bastante, continua rendendo e gerou uma consequência. A consequência é justamente a indicação para a zona de risco. Quem vai para a zona de risco, né? A gente já sabe, e o Fernando e o Guipa já entraram em consenso. Para quem ainda estava se perguntando, mais ou menos, né, quem vai ser o indicado aí, ou quem ainda está na dúvida, eu acho que depois do que vocês viram hoje, eu acho que não tem muito o que, assim, não tem muito o que especular, né? É o Fernando. Eu já tinha falado para vocês ontem. Já tinha falado ontem, inclusive ali, durante todo o caos. É o Fernando. O cara também vai lá e chama o Felipe de policialzinho de merda, né? E, tipo, não tem como, né? É meio impossível. Então é o Fernando mesmo. Guipa também, depois que viu os vídeos hoje ali, não gostou nem um pouco do que ele viu do Fernando. Então ele também já não gostava do Fernando. Então, junto ali com o Felipe, os dois entraram em consenso. Então, é Fernando mesmo, vai no Fernando, bota o Fernando na zona de risco. Ele já vai ser votado mesmo, ele já vai cair na zona de risco. Então, tanto faz. Então, nós já temos aí 2 nomes garantidos na zona de risco. Falta saber o terceiro aí, que esse aí eu acho que vai ser uma surpresa, porque a casa tá bem dividida depois dessa última dinâmica aí. Mas vamos comentar aí com vocês como é que foi essa dinâmica e como é que esse caos todo começou, né? Porque muitos de vocês nem entenderam exatamente como as coisas aconteceram. E tudo começou, esse caos, porque o Fernando resolveu citar a profissão do Felipe ali e ele, obviamente, ficou irritado. Tudo aconteceu nessa dinâmica aí, que o Carelli chamou todo mundo, que eles tinham que ficar acertando dardos aí nesses balões, e aí cada um tinha 2 vidas e tal, e toda vez que eles tinham que ir acertando, antes de acertar, eles tinham que dar uma justificativa. Enfim, era isso aí, aquela dinâmica sempre, todo o tempo, né? Porque às vezes o que eu acho chato não é o fato de ter que apontar e justificar, às vezes é o fato de você ter que apontar 2 pessoas. Uma já demora muito, né? Imagina 2. Enfim. E aí o Felipe apontou o Rambo, né? Inicialmente, ele disse assim, que o Rambo fica implicando com o Guipa, que eu já ia falar outra palavra aqui, desculpa, gente. Não era essa palavra que eu queria falar, tá? É o Guipa, tá? É o Guipa. Ele falou que o Rambo vive implicando com o Guipa toda hora,
e disse assim que antes da festa ali, todo mundo tinha se reunido ali, todo mundo fez um desfile ali, e o Rambo não quis participar e tal, o Rambo não quis ficar perto do Gipa e tal. O Rambo tem uma implicância com o Gipa que, pra mim, assim, é uma implicância que não faz o menor sentido, sério mesmo. Ou assim, ou é porque ele tem algum interesse no Gipa mesmo, ou então é porque ele acha que o Gipa de fato é melhor do que ele no jogo, e aí ele tenta de uma certa forma eliminar o Gipa e não consegue, porque o Gipa acaba sendo melhor. E aí ele tenta ali de todas as formas criar uma rivalidade. Só que como o Gipa não cai muito na dele, porque querendo ou não o Gipa realmente não tá muito afim de entrar na dele, as coisas vão se encaminhando desse jeito, né? As coisas vão ali e ele fica criando picuinha com coisas pequenas. E foi isso que o Felipe apontou. E aí, depois disso, desse apontamento, o Felipe apontou ali o Fernando. E disse que o Fernando não foi nem um pouco coerente quando ele indicou a Tati para a zona de risco na semana passada, quando ele foi dono junto com a dona Geni. E aí, quando o Fernando respondeu, o Fernando citou a profissão do Felipe. Só que aí o que foi que ele disse assim? Como foi que ele citou a profissão do Felipe? Fernando disse que ele não queria se sentir arguído todo o tempo. Ainda usou essa palavra, arguído, né? Eu teria usado a palavra inquirido, né? Porque afinal, arguído é uma palavra muito assim. Ele usou essa palavra para dar a impressão de que ele é superior. Vamos ser sinceros, né? Arguído é uma palavra que você usa ali para tentar mostrar que você é superior a uma outra pessoa. Então, e inclusive apontaram isso lá durante a dinâmica, na dinâmica completa. Então assim, você fala arguído, não, eu teria usado inquirido e tal, ou então assim, questionado e tal, mas ele falou assim, eu não queria ficar me sentindo arguído por um policial o tempo todo, não queria me sentir arguído, não queria me sentir questionado por um policial o tempo todo e tal. E você age aqui dentro como se você fosse um policial, toda hora você fica questionando as pessoas, toda hora você fica perguntando as coisas para as pessoas e tal. E aí o Felipe falou que ele não tá lá como policial, que ele ali não é um policial, mas que ele foi perguntar assim, por que que ele indicou a Tati para a zona de risco? Porque a história que ele contou ali não fazia o menor sentido, porque a dona Geni e ele falou uma coisa, a dona Geni falou outra, e aí as coisas foram se encaminhando de um jeito que ele não entendeu como foi que os dois chegaram nesse consenso, como foi. Porque cada um contou uma história diferente. Então, alguém estava mentindo nessa história. E aí ele falou, não é para você citar então uma profissão aqui. Eu não tô sendo um policial aqui dentro. Mas foi o Fernando que de fato trouxe a profissão em primeiro lugar. Foi o Fernando que trouxe essa história em primeiro lugar na dinâmica. E o Felipe já rebateu dizendo que ele não está sendo um policial ali, mas que sim, ele queria saber como foi que surgiu a história da indicação da Tati. E aí o Fernando explicou lá que ele fez isso, que foi a dona Geni que trouxe o nome. E aí o Felipe falou que foi a dona Geni que disse que ele é que tinha levado o nome e tal. Tipo, foi um disse que me disse que ficou ali difícil de entender quem tinha levado o nome de quem primeiro. Mas no vídeo lá que eu te contei aí em cima, quem levou o nome da Tati primeiro ali pra ser colocado na roda, pra cair na zona de risco, foi a dona Geni. Foi a dona Geni que levou e deu a ideia de fazer esta movimentação. Foi uma ideia dela, porque a Tati ainda não havia ido para a zona de risco. Foi ela quem sugeriu e ele apenas seguiu a ideia que ela deu, tá? Foi assim que aconteceu. E aí, depois disso, né, obviamente tiveram outras coisas ali e tal, tiveram outras coisas. Teve ali a Lisiane discutindo com o Caio, teve aí a Lisiane discutindo com o Breno, Breno não, com o Bruno. Aí a Lisiane dizendo que ela não é uma burguesinha e tal, e que ela tem mesmo uma vida ali confortável sim, mas que o Bruno não sabe o quanto ela sofreu para ter uma vida confortável, para ela realizar o sonho americano e tal.
E aí o Bruno falou pra ela que ela pode ter a vida confortável que ela quiser ter e tal, que isso era problema dela, mas que ali dentro ela não pega numa vassoura, que ali dentro ela não limpa, que ali dentro ela é preguiçosa e tal. E aí depois ela falou do Caio ali, que o Caio fica toda hora apontando ela e o Breno, o Breno e ela, é todo tempo que o Caio não tem outras pessoas ali pra apontar e que é sempre os dois e que o Caio não muda o disco, é sempre a mesma coisa. Então era que o Caio realmente não tinha outros temas pra falar ali dentro e tal, tipo, ao mais do mesmo, tá? A mesma coisa chata de sempre. E aí depois foi a Anaí e tal. Por que eu, assim, eu não vou falar de todo mundo, gente, tá? Não vou entrar no mérito aí de todo mundo. Eu tô trazendo essas pessoas porque são essas pessoas que acabaram entrando na discussão depois, tá? Só pra vocês entenderem. E aí, depois foi a vez da Anaí. Anaí apontou o Fernando e depois ela apontou o Haddad. Mas o Fernando foi o apontamento mais importante dela. Por quê? Ela disse que o Fernando estava ali caindo em cima dela, que o Fernando estava assim agindo ali contra ela, que o Fernando estava assim fazendo coisas ali, que ele estava sendo grosseiro, que o Fernando estava sendo isso e tal. E aí o que o Fernando responde para ela? O Fernando disse que se ela não quiser ser atacada, então que ela pedisse para sair. Porque enquanto ela estivesse ali dentro do programa, ela ia sim ser atacada emocionalmente por ele. Foi ele que falou isso, tá? Ele que falou, tá? Ele que falou, vamos deixar isso claro. E aí depois ela foi lá pro Haddad, ela disse que o Haddad é muito incoerente no jogo, não sei o que e tal, aquela mesma coisa de sempre. E aí o Haddad disse que ela é incoerente também e tal, porque ela vive apontando ele o tempo todo, que os dois estão nesse jogo aí também há não sei quanto tempo, e que ele tá fazendo o jogo dele do mesmo jeito, ela também, enfim, a mesma coisa de sempre, a mesma briga que os dois têm de sempre. E que ele não tá sendo incoerente no jogo dele, que ele continua fazendo as mesmas coisas que ele sempre fez, e que ela sim tá sendo incoerente no jogo dela e tal. Um vai sempre apontar a incoerência do outro, então tá a mesma coisa chata de sempre. Aí depois, né, foi o Breno. E aí o Breno apontou ali a Dona Geni. E aí depois ele apontou a Dona Geni, né, e falou assim com a Dona Geni. E só que antes de apontar a Dona Geni, né, ele apontou ali o Caio, falou ali que o Caio não tem história. É a mesma coisa de sempre, tanto que o Caio até fez aí a cena que tava dormindo e tal. E aí depois o Caio respondeu que toda vez que o Breno falar qualquer coisa dele, ele vai apontar sim, ele vai dizer que ele vai se defender sim e tal. Enfim, a mesma coisa chata de sempre, tá? Tanto que eu até pulo essa parte aí, porque não foi isso que interessou. Depois, o Breno apontou a Dona Geni. Ele falou que a Dona Geni ali, ela basicamente não gosta de ser apontado, que ele tem dificuldade em lidar com a Dona Geni, porque você não pode falar nada pra ela, que ela basicamente te trata mal, que ela basicamente diz que tem problemas com você e tal, que ela não gosta da forma como você trata ela e tal. Ele falou coisas que todo mundo reclama da Dona Geni. Ele falou coisas que não foi só ele, inclusive, que reclamou dela. A Tati fez a mesma reclamação, inclusive. Só que a Dona Geni disse que o Breno era mau, que disse que ele tinha medo dele, disse que o Breno despertava gatilhos nela, despertava que ela viveu relacionamentos agressivos e abusivos aqui fora, que o Breno era agressivo, abusivo e tal. Ela falou isso, ela disse que ele era abusivo, ela disse que ele era agressivo. Ela chamou ele de abusivo e agressivo aí em cima e tal. Aí ela disse que ela tinha medo do Breno, ela disse que não gostava dele e tal. E sim, e ela falou um monte de coisas, e ela insultou o Breno ali, de fato. E aí ele só perguntou assim pra ela, quando foi que eu falei um palavrão pra senhora? E aí a Dona Geni não soube responder quando foi que ele falou um palavrão pra senhora. Aí a única coisa que ela disse, você só sabe ser grosseiro com as pessoas, você só sabe fazer essas coisas com todo mundo e tal. E aí pronto, ele não respondeu mais nada pra ela e tal.
E aí depois ele ficou puto da vida, chorando, saiu dali da dinâmica e foi lá dentro do closet e ia pedir para sair do programa porque ele não aguentava mais. A Lisiane foi atrás e disse que ele não ia fazer isso. Chorando, o Breno disse que ele não tem preço, que ele não ia ficar ali dentro, que ele não ia ouvir os insultos da dona Geni ali dentro, mas que ele não ia aguentar mais aquilo, que ele não ia suportar mais aquilo. E aí ele disse, já deu, pra mim já deu. Aí a Lisiane disse assim pra ele que não, você não vai abandonar o programa, você não vai sair daqui, você não vai ficar aqui, você não vai me deixar sozinha aqui e tal. Se você sair, eu vou sair também. Se você sair daqui, eu vou embora também e tal. E ele falou pra mim, tá de boa, porque eu saio, mas saio com dignidade e tal. Ele falou várias coisas desse jeito. Enfim, a Lisiane convenceu o Breno a permanecer no jogo. Mas ele tava muito puto. Enquanto ele saía, a dona Geni, ó, já vai ele lá fazer a cena dele, já vai lá ele chorando e tal. Então a dona Geni também meio que ironizou ali o Breno e tal. Então ela já tá meio com o ranço dele também, né? E aí quando voltou ali pra dinâmica, foi a vez do Fernando. E aí o Fernando apontou o Felipe e disse assim que o Felipe acha que ele é uma marionete na mão do Haddad. Que o Felipe acha que o Fernando não tem opinião própria, que é o Haddad que diz o que ele deve ou não deve fazer. Aí, lá da plateia onde ele estava, o Felipe gritou, cala a boca, que eu não falei nada disso. E aí, pronto, o Haddad apareceu ali e disse que ele era babaca e tal. Aí depois o Felipe falou, não te mete que eu não tô falando contigo. Aí o Haddad falou, vou me meter sim, porque se você falou meu nome, eu tenho que me meter, tenho que me defender e tal. E aí eu não tenho nada a ver com a história e tal. E aí o Fernando falou que era aquela história ainda da indicação. E ele explicou ali qual foi o critério que ele e a dona Geni chegaram ali na indicação, que foi o critério que, pelo menos, né, aonde a gente tinha entendido foi o quê? Qual foi o critério? Qual foi o critério que ele deixou claro ali que tinha sido essa indicação? Que a dona Geni e ele iam indicar uma pessoa que ainda não havia ido para a zona de risco. E que esta pessoa que ainda não havia ido para a zona de risco também ia ser uma pessoa que ia movimentar a casa. E aí ele tinha colocado algumas opções de nome. A primeira opção de nome que ele tinha era a Anaí, porque afinal ele tem problemas com a Anaí e tal. E a outra opção de nome que ele falou foi o Bruno. E aí ele falou, expôs ali a dona Geni e disse que para a dona Geni tudo bem ela votar no Bruno porque ela não tinha proximidade com o Bruno. Inclusive ele falou que a dona Geni que estranhou porque a dona Geni vive toda hora brincando com o Bruno. Então estranhou quando disse que ela falou que não tem nenhuma intimidade com o Bruno. E tá, porque ele sempre vê os dois brincando. Então ele achou que foi muita hipocrisia dela. E aí citou que foi a dona Geni quem levou o nome da Tati, que os dois, então, concluíram que deveriam indicar a Tati, porque ela ainda não havia ido para a zona de risco, única e exclusivamente por isso. Então, foi assim que as coisas foram acontecendo. E aí, começou a discussão, o Felipe ficou puto com essa história, disse que ainda não tinha entendido nada, disse que a situação não era desse jeito. Aí o Fernando começou ali a gritar com ele e tal. E aí o Felipe começou a ficar exaltado. Tanto o Fernando quanto o Felipe começaram a ficar exaltados ali e tal. E foi nessa hora aí, que o Fernando chamou o Felipe de seu policialzinho de merda. Foi assim que ele se referiu ao Felipe. Tanto aí que depois o Felipe falou, estão vendo aí? Olha, ele tirou a máscara, me chamou de policialzinho de merda. Tá aí para todos os policiais do Brasil verem quem é essa pessoa. Seu policialzinho de merda. Eu não te chamei de seu atorzinho de merda e tal. Então ele ficou puto da vida aí.
E aí depois o Fernando colocou o Bruno, né, como alvo também. Disse ali que o Bruno também tá se envolvendo nessas confusões ali, que o Bruno também tá se colocando ali como parte do grupão e tal, também querendo aparecer e tal. Mas enfim, não interessa muito o apontamento do Bruno aí. Mas vai interessar o apontamento do Bruno com relação ao Fernando. Guarda essa informação aí, tá? Já já eu vou chegar nela. E aí depois veio esse outro momento que nós vamos inverter agora, que foi justamente o Bruno. Quando o Bruno foi apontar o Fernando, o que foi que aconteceu? O Fernando estava muito nervoso, né? Porque afinal, o Fernando, ele tem essas coisas, né? Quando ele dá uma de machão mesmo, né? Ele aparece assim de machão, fica ali todo machão, ele começa a ficar assim, né? Mas depois ele desarma, né? Vocês viram. Então ele começou a chorar ali, ele tava passando mal, né? Vocês perceberam que ele tava passando mal. E aí, quando ele começou a passar mal ali, o Haddad tava dando um suporte pra ele e tal. E aí o Bruno foi apontado. E aí o Bruno entrou ali e falou pra ele, olha, a tua dor não invalida a dor do Guipa, a tua dor não invalida a dor do Céu, a tua dor não invalida a dor da Anaí, a tua dor não invalida a minha dor, a tua dor não invalida a dor de ninguém. Então, não te coloca num lugar que não é teu, ao mesmo tempo não queira diminuir a dor dos outros, se você está passando pela mesma coisa. E aí, a sua dor não é maior do que a dor dos outros. Então ele foi colocando essa questão aí pro Fernando. Só que aí o Fernando de novo cresceu, né? Cresceu de novo e falou esta frase aqui. Fernando disse isto: eu vou usar as suas fragilidades emocionais para vencer este jogo. Fernando falou isto. Pronto. Não precisava ter falado isso, Fernando. Sério mesmo. Eu acho que você se cagou aí. Você não precisava ter falado isso. Sério mesmo. Você não precisava ter dito isso, né? Porque ficou mesmo parecendo que você estava atuando aqui, né? Depois de você ter chamado o outro, ter se mostrado como valentão, chamando o Felipe de policialzinho de merda. E aí, recebendo todo o apoio ali do Haddad. E aí, quando o Bruno joga na sua cara que a sua dor não é maior do que a dor dos outros e que você não é mais importante que os outros ali, você se levanta e diz que vai usar a fragilidade dele contra ele mesmo, que você vai usar a fragilidade dele para ganhar esse jogo. Acho que você se cagou aí, né, Fernando? Eu acho que tá meio difícil aí para você. Eu acho que não ficou legal o que você falou. Então, tipo, foi assim que começou a confusão que se seguiu depois dessa dinâmica aí, tá? Foi assim que começou, tá? Aí depois veio depois o Bruno, né, até apontou ali a Lisiane, chamou ela de preguiçosa e tal. Aí depois foi a dona Geni, que pediu desculpas lá pro Breno, por ter chamado ele de abusador, de agressor e tal. Mas disse que ele já tava chorando, se vitimizando, enfim. O Breno nem aceitou as desculpas e tal. Terminou a dinâmica ali e começou o caos na casa. Foi assim que o caos começou. Por causa das falas do próprio Fernando. Foi o Fernando que começou essa briga. Foi o Fernando que trouxe essa briga. Por isso que eu acho que dessa vez, se na semana passada o público meio que salvou o Fernando, porque ele trazia o caos ali e tal, porque o Fernando é meio que necessário nesse jogo, eu acho que dessa vez não vai salvar. Primeiro porque eu acho que o Fernando passou do ponto. Eu acho assim, quando você faz o caos ali, como ele fez na semana passada com a dona Genia, a gente tá aqui com esse problema e tal, vou indicar a Tati e tal, mas o eu queria era mesmo ir com a dona Geni e tal. Aí foi legal. Sabe por que é legal? Porque aí você tá chamando a dona Geni pra responsabilidade. Você tá expondo que a dona Geni não quer jogar. Aí tudo bem. É uma coisa legal que você fez. Agora, chamar o outro ali de policialzinho de merda, sendo que o outro cara não tava te provocando. Fazer ali, dizer que você vai usar a fragilidade do outro pra vencer o jogo. Dizendo aí que você vai atacar o outro emocionalmente. Eu acho que, sinceramente,
mandou muito mal. Eu acho que aí realmente você se cagou. Acho que você não devia. Você deu a impressão de que você realmente estava atuando. Então, eu acho que não rolou, né? E aí começou a discussão com o Caio, né? Porque foi o Caio que foi ali atrás. Os dois começaram a falar ali e tal. Tanto ele quanto o Haddad estavam falando, né, sobre o Caio, porque o Caio estava reclamando justamente dessa reclamação que o Haddad e o Fernando estavam fazendo ali do grupão, né? Que o grupão da Paz e o Amor ficava apontando os outros, mas quando eles apontavam para eles se fingiam, diziam que não eram eles que faziam e tal. E aí o Caio foi cobrar e disse, não, quando eu tô jogando eu também vou apontar vocês do mesmo jeito que vocês vão me apontar. Também tem hipocrisia, não sei o quê. Então o Caio foi apontando para eles do mesmo jeito. Então, assim, vocês sabem que eu tenho uma certa reserva com o Caio também, mas não vou deixar de apontar quando o cara tem razão. Nesse ponto ele tem razão também, tá? Quando algumas coisas o Caio faz de errado, a gente diz, mas quando ele faz certo, a gente também tem que dizer. O Caio também tem razão nesses pontos. Então, quando começou essa briga e tal, o Caio e o Haddad e o Fernando disseram que o Caio distorceu uma conversa que o Fernando teve quando a Edilane estava no reality show. E aí eles acusaram o Caio de ter distorcido toda essa informação e tal. Diz que o Caio, não só essa conversa que eles tiveram lá nos primeiros dias, mas também outras conversas ao redor da casa. E o Caio falou que ele não distorceu informação nenhuma, que quem estava distorcendo informação eram eles e tal. É sempre assim, tá? Jogo desse jeito é sempre assim. Não, um vai acusar o outro de estar distorcendo. Até aí tudo bem. E aí começou uma discussão da Lisiane com o Bruno ao mesmo tempo. O caos começou ali com o Haddad e o Fernando indo para cima do Caio, acusando o Caio de ter distorcido uma conversa do Fernando com a Edilane. E aí depois a Lisiane indo lá para cima do Bruno, que o Bruno entrou dentro do banheiro, perguntando para ele se estava tudo bem, a dona Geni chamar o Breno de agressor e de acusador, de abusador. Sério, foi o caos instalado ali e tal. E aí o Caio não concordava com os argumentos do Fernando, que o Fernando dizia que eles que estavam distorcendo as informações que eles recebiam. Fernando acusou o Caio de ter realmente distorcido o que Edilane falou e tal. Foi a partir daí também que o Bruno entrou no meio dessa briga para defender o Caio. Porque o Caio, às vezes, quando ele vai brigar, ele também não quer, ele não avança e não entra muito a fundo nas coisas, né? Ele apenas disse que ele não distorceu nenhuma conversa, ele apenas disse que a informação que ele repassou para Edilane não tinha nenhuma distorção, que foi apenas o que ele ouviu, o que ele sabia e tal. Então não houve nenhuma distorção ali da parte dele. Mas ele realmente não quis entrar tão a fundo nessa briga. Mas o Haddad foi conversar com o Caio, né? E aí ele falou assim e tal, pro Caio e tal. Olha, eu até assim admiro o teu jogo e tal. Não concordo com ele, não tenho obrigação de concordar com o teu jogo e tal. Mas admiro, enfim. E aí o Caio até falou, eu também admiro a forma como você joga e tal. Não concordo, não sou obrigado a concordar pela forma como você joga, com teus posicionamentos, mas admiro a coragem que você tem para esse jogo, não sei o que, admiro a forma como você tá fazendo, enfim, admiro aí a forma como você tá indo, mas eu não concordo com a forma como você tá fazendo, não concordo com o que você tá me acusando, enfim, não concordo com a forma como você está agindo aqui. E a partir daí começou o outro caos, né? Porque a Lisiane foi bater na porta do banheiro ali, chamando o Bruno e perguntando se pro Bruno tava ok a dona Geni chamar o Breno de agressor, de abusador. Começou o caos total ali e tal. E ela começou a gritar se tava ok pra dona Geni chamar o Breno de abusador, de agressor, se tava ok. E aí o Bruno se meteu no meio,
disse ali, ó, que eu vi muito bem que você falou que você ia usar a fragilidade dos outros pra ganhar esse jogo, seu hipócrita, não sei o que e tal. E aí o Fernando falou, eu não vou deixar mais meus filhos verem patati patatá, seu patati patatá, não sei o que e tal. Nesse momento, pra quem tava vendo no Play Plus, eles até cortaram, né? Parece que tem uma coisa que não pode falar do patati patatá aí, né? Porque eles cortaram. E aí começou esse caos todo aí, né? O Haddad foi lá pra tentar separar o Fernando do Bruno, né? Mas aí o Bruno continuou com as provocações, o Bruno continuou dizendo assim, patati aqui, patatá ali, não sei o quê. Se você quer diversão é patatá, se você quer não sei o quê, patati, não sei o quê. Eu não entendo muito essas coisas aí de patati, patatá. Sei que, enfim, os dois começaram com as provocações. E aí ele falou, não, foi você que falou que você ia usar a fragilidade dos outros contra eles mesmos. Foi você que falou isso, não fui eu não, foi você que falou, seu hipócrita, não sei o quê. Foi você que falou essas coisas, não fui eu, foi você. E aí a Lisiane começou a gritar, tá tudo certo aí, você falar que o Breno é abusador, não sei o quê. O caos tava rolando total aí. Nesse momento, eu não conseguia entender, eu falo, juro pra vocês, eu não conseguia entender o que estava acontecendo aí, porque era um monte de informações ao mesmo tempo. Aí o Haddad puxou o Fernando para um lado, o Caio puxou o Bruno pro outro ali, aí a Lisiane começou a gritar com o Bruno, aí o Bruno chamou ela de preguiçosa, chamou ela, não sei, de outras coisas lá que eu não conseguia entender, mas os dois começaram a brigar, e aí depois ela perguntou se estava tudo bem pra ele, chamar o Breno de abusador, de agressor, não sei o que e tal. Foi um caos ali. Aí a dona Geni também no meio disso tudo, foi lá pra defender o Bruno, pra falar do Breno, disse que ela tinha medo do Breno, porque quando o Breno começa a falar alto, ela lhe mete medo nas pessoas, não sei o que e tal. E aí depois volta de novo a briga do Bruno com o Fê, e aí o Bruno começa a falar de novo ali, foi você que falou, não sei o que você ia usar a fragilidade das pessoas contra as pessoas, não sei o que, é patati, patatá, não sei o que. Gente, foi um caos total. Sério mesmo, foi um caos ali. Que aí depois o Fê entrou no quarto, deu até uma aliviada ali. Sério, até fiquei sem ar agora, mas ficou bem perdida ali, né, a coisa. E aí, por alguns minutinhos, deu uma baixada ali na bola. Mas começou de novo, né? Voltou de novo, porque o Bruno entrou de novo ali dentro do quarto, né? Entrou de novo. E aí o Fernando debochou da profissão, né, do Bruno, chamou ele de palhaço mesmo, no mau sentido mesmo, palhaço, idiota, debochou da profissão, criticou a profissão. E aí o Felipe começou a gritar lá de fora, tá aí, ó, saiu do personagem, tu saiu do personagem agora, tá aí pra todo mundo ver quem tu é e tal, tá vendo aí quem tu é, você desrespeitou a profissão dos outros, então não reclama quando desrespeitarem a sua, não sei o que e tal, você não respeita a profissão de ninguém, então não reclama quando desrespeitarem a sua, não sei o que e tal, e o Haddad ali, ó, só segurando o Fernando ali pra não rolar uma agressão com o Bruno, né, porque ele tava todo machão ali, querendo realmente brigar com o Bruno, realmente ali partir pra cima da agressão com o Bruno, mas assim o Haddad deu uma segurada nele e tal, mas ele continuava com deboche, não, partiu pra cima com deboche, né? Então por isso que eu falo, eu acho que não deu mesmo pro Fernando, acho que o Fernando passou do ponto aí, acho que o Fernando passou do ponto, não tô passando pano pro Bruno, tá? Porque eu acho que o Bruno também provocou demais. Mas eu acho assim que o Fernando passou do ponto. Acho que o Fernando poderia dar uma segurada. Se o Fernando percebeu que era uma provocação gratuita do Bruno, então assim, ó, deixa passar, não levasse isso tão adiante. Mas eu acho que quando ele percebeu foi tarde demais. Porque aí quando o cara joga, porque querendo ou não, o Felipe jogou na cara. Você não respeita a profissão de ninguém. Quando ele joga isso na luz ali, que ele não respeita, porque ele não respeita mesmo. Isso aí foi um total desrespeito. Porque o cara ficou cobrando ali, a Anaí, o tempo todo,
dela ter desrespeitado a profissão dele. E aí o cara vai lá, desrespeita a profissão do outro, que é palhaço, chama o outro de policialzinho de merda, e aí ele quer o quê? Né? Fica difícil defender, né? É complicado. Então foi difícil mesmo pro Fernando. O Fernando realmente se passou essa noite aí e tal. Não foi o único, tá? O Bruno se passou, tava todo mundo ali realmente muito alterado, a dinâmica mexeu com todo mundo ali, mas o Fernando ali tava realmente complicado. E aí depois, né, o Haddad foi lá, conversou com ele e tal, disse pra ele, pelo amor de Deus, se controla, não tenta se controlar, tenta evitar responder ali alguns desses ataques, evita ficar ali fazendo alguns comentários. E ainda falou, ó, você foi mal em ter respondido esses comentários aí que recebeu, ó, você deu mal em ter falado, chamado ele de policialzinho de merda, foi mal você ter falado o que você falou ali, realmente você não podia ter falado, né? Obviamente que ele não falou com as mesmas palavras que eu tô dizendo, mas foi mal, ele realmente não devia ter falado isso, sério. Pegou mal, pegou muito mal ele ter falado isso. Por isso que eu acho que dessa vez não vai dar pro Fernando. Eu acho que dessa vez, realmente, assim, se na vez passada deu ruim pra Kátia, eu acho que dessa vez vai dar ruim pro Fernando. Não vai rolar pra ele, não. Acho que dessa vez vai dar ruim pra ele, né? E aí, lá fora, enquanto eles estavam conversando aí no quarto, o Haddad falando pra ele que ele passou do ponto, falando pra ele que as coisas estavam ruins, o Bruno e o Caio estavam falando ali, junto com o Rideu, dizendo assim que o Fernando é um lixo de ser humano, que a postura dele é muito ruim para esse jogo e tal. Disseram assim que ele não podia ter feito isso no jogo, disseram isso, que ele não podia ter agido dessa maneira, que ele não podia ter falado dessa forma como ele falou e tal. E aí o Bruno até falou, olha, e o cara falou, literalmente falou, eu vou pegar e vou usar a tua fragilidade contra você, vou pegar a tua fragilidade e vou usar no jogo pra me dar bem, pra ganhar isso aqui e tal. E até depois ele até falou, comigo mesmo, se eu vou ganhar isso aqui, eu quero ganhar do meu jeito, eu não vou ganhar esse jogo passando por cima de ninguém, não vou ganhar esse jogo usando a fragilidade de ninguém, não vou ganhar esse jogo não sei o que e tal. Tudo bem, né? Isso aí é com ele, isso é caráter dele, isso aí não tem nada, uma coisa nada a ver com a outra. Não é sobre isso que eu vou falar aqui. O que eu tô dizendo pegou mal o Fernando ter dito o que ele disse. Pegou muito mal. Pegou mal pra caralho. Sinceramente, pegou muito mal mesmo. E aí depois, a dona Geni tava lá e tal, também começaram a falar sobre o Fernando, começaram a falar que o Fernando também não respeita ninguém, não respeita a história de ninguém, não respeita a história das pessoas e tal. E aí depois o começou a dizer ali, ó, se você não respeita, não valoriza a história de ninguém, não chora porque estão desvalorizando a sua história. E aí depois o Felipe falou, ó, ele agora me chamou de policialzinho de merda, eu não chamei ele de atorzinho de merda, eu não trouxe a profissão dele aqui, eu não desvalorizei o trabalho dele, mas ele desvalorizou o meu trabalho, eu não fiz nada dessas coisas, mas ele tá fazendo. Então ele é um hipócrita, ele é um lixo de ser humano. Então, vamos agora, né, ver o que isso vai dar. E ele depois, né, eles ainda foram pra cima do Rambo, né, porque afinal, né, a Tati já tinha falado ali pra eles que o Rambo tá meio que apaixonado pelo Fernando. E tá, né, eu acho que tá. Vocês vão entender daqui a pouco, eu vou já chegar nessa parte. Aí, tanto o Felipe quanto o Bruno criticaram o Rambo porque o Rambo defendeu o Fernando, o Rambo ficou do lado do Fernando nessa história toda e tal. Então eles não gostaram muito do Rambo ter ficado um pouquinho neutro aí, não quis se envolver, não quis ficar nem nesse momento em específico, tá? Ele não quis ficar do lado nem de um, nem do lado do outro. Ele só ficou bem neutrinho ali e tal, não se meteu com nenhum dos lados. Mas ele tava muito puto com essa história, mas tava muito puto mesmo com essa história.
E aí pronto. Depois de algum tempo começou mais uma discussão, que foi quando o Fernando saiu de dentro do quarto. E aí o Felipe começou lá de novo a discutir com o Fernando. E aí disse assim: olha, você faltou de respeito comigo, você faltou respeito com a minha profissão, eu não te chamei de atorzinho de merda, eu não trouxe a tua profissão pra cá, pra dentro do jogo, isso fala muito mais de você do que de mim, isso fala muito mais sobre o teu caráter do que o meu caráter e tal, você é ruim, não sei o quê. E aí a Tati, que tava lá, escovando os dentes, chegou ali perto do Fernando e disse: você foi baixo no que você fez. E aí o Fernando tentou se defender, né? Mas enfim, não tem defesa. Não tem como você se defender. E é tipo assim, é mesmo que você tentar, assim, de todas as maneiras, não tem. Você vai se defender como? Não tem. Foi falta de respeito mesmo, né? Se você quer respeito, às vezes, você também precisa se dar o respeito em algumas situações aí. Nesse caso em específico, né, Fernando? Você cobrou tanto respeito pela sua profissão que você tinha que respeitar a profissão do outro. Você puxou a profissão dele aí pro jogo. Então você não pode cobrar isso dos outros, né? Você não pode, né? E aí depois foi a vez da Lisiane tretar ali com o Caio e com o Haddad, né? Ai, foi de novo mais uma treta aí durante a madrugada, né? A discussão aí aconteceu porque o Haddad e o Caio estavam conversando. O Haddad queria esclarecer com o Caio lá aquela conversa que os dois tiveram depois que terminou lá a dinâmica, né, e tal. E aí a Lisiane viu os dois conversando ali e já disse assim de longe: vai ser um prazer jogar contra vocês dois. E aí o Caio disse que ela era muito prepotente, que ela estava desesperada para ter adversários dentro do jogo, que ela estava desesperada para aparecer. E aí o Haddad ficou ali, né, do lado do Caio, e aí ela falou: ah, vocês eram inimigos, agora estão dois amiguinhos aí e tal, e enfim. E aí ela disse que o Haddad tá procurando pessoas para serem capachos dele e tal. Aí o Haddad ficou puto da vida com isso. E aí ele disse então que a Lisiane adora se fazer de vítima e que ela tinha um joguinho fajuto. E aí ela ficou puta com isso, e aí começou a perguntar pro Guipa, pro Lucas Jalbu ali, se ela tava fazendo um joguinho fajuto, se ela tava fazendo isso, se ela tava usando as pessoas, se ela tava realmente tava realmente passando essa impressão e tal. E aí de novo ela começa a dizer ali e tal, e aí ela volta a dizer que ia ser um prazer jogar contra os dois, que ia ser um prazer tirar os dois do jogo, que ia ser um prazer ir pra zona de risco contra os dois. E aí o Caio rebate de novo ela e disse assim, que pra ela, que ela vive, é muita prepotência dela dizer que era um prazer ela ficar dizendo que ela tinha tirado a Edilane, quando na verdade quem também tinha voltado da zona de risco era o Guipa, que ela estava tirando também o mérito do Guipa da zona de risco, então que ela também estava ali tirando as coisas da zona de risco e tal, então que ela também estava errada ali, que ela estava pegando tudo errado. E aí o Haddad diz que ele não tá atrás de capacho de ninguém, mas que ela faz um joguinho fajuto também. Começou a falar outras coisas, que ele não joga com ninguém ali dentro, que ele joga sozinho, que ele nunca precisou de ninguém ali dentro, que ele faz o jogo dele e tal. E disse pra ele que vai ser um prazer também jogar contra ela, que vai ser um prazer ir pra uma zona de risco contra ela e tal. Aí depois que ela tava ali, né, ela disse que continuava dizendo ali que era um prazer ir jogar contra os dois ali. E aí o Caio ali de longe falou ali que pra ele já jogou contra a Baronesa, contra o Vini Gran, contra ela mesma e tal. Disse que ela era covarde porque ela tinha o poder de colocar ele na zona de risco, não colocou. E aí ela disse: mas eu já te coloquei numa zona de risco e tal. E aí ele colocou: mas tu não quis colocar de novo, tu tinha poder pra botar de novo, tu não quis, foi covarde, devia ter colocado e tal, ficou com medo de eu voltar, não ficou com medo? E aí, enfim, ela não quis responder, mas sério mesmo, ela ficou com medo dele voltar.
da zona de risco ficou com medo. Então ele jogou logo na cara dela aquilo que o Haddad também jogou. Ela foi arregona. Era para ela ter sim, colocado o Caio na zona de risco. Eu até falo que dentro da perspectiva de jogo, obviamente que ela tinha que escapar e ela fez o que ela achou que ela devia fazer. Tanto que ela escapou, fez a jogada certa. Mas dentro da perspectiva da gente, como público, ela fez a perspectiva errada. Porque ela tinha que ter colocado o Caio lá. Era o Caio que se esperava que ela fizesse isso. Enfim, o Caio também não estava errado em fazer essa cobrança dela. Então o Caio jogou na cara. Você foi covarde, você devia ter me jogado. Já que nós dois temos problema, você devia ter me jogado na zona de risco. E se eu vencesse lá a prova, eu ia te botar na zona de risco também. Qual o problema? Então ele jogou na cara que ele venceu a Baronesa, que ele venceu o Vini Gran, e que ele venceu outras pessoas e que ele ia vencer ela também, que ia ser um prazer jogar contra ela também e que ele ia vencer também. Tipo, foi horrível ali a discussão, mas foi mais do mesmo, tá? Mais do mesmo. E aí depois, né, quando de madrugada a coisa já tava esfriando um pouquinho mais, a Anaí chamou o Fernando pra conversar ali. E aí os dois meio assim que pediram desculpas um pro outro e tal. E aí ela esclareceu o fato do que ela falou sobre dupla personalidade e disse que ela não quis desmerecer a profissão dele, se desculpou se ele entendeu isso e tal. Mas ela falou que não quis desmerecer ninguém, não quis desmerecer a profissão dele e tal. Ela não quis ir para esse lado, ela apenas achou que ele tem... que horas ele age de um jeito e que às vezes ele age de outro jeito e que ela realmente às vezes não sabe em quem confiar com relação a isso e tal. E aí depois ele também pediu desculpas ali pela maneira agressiva que ele teve com ela e tal. E aí depois, né, eles fizeram ali toda aquela lambeção, aquela puxação de saco, enfim... Se desculparam ali, mas vocês sabem, essas desculpas têm data de validade, então na zona de risco essas desculpas acabaram. Aí depois a Lisiane foi conversar com o Breno, aí ela disse ali que ela criticou o Bruno, disse ali que ela não gostou da forma como o Bruno disse, que ela nunca tinha pegado numa vassoura e tal... E ela disse que ela tem sim uma vida confortável aqui fora, mas que o Bruno não sabe o quanto ela penou para conseguir ter uma vida confortável, para ela conseguir ganhar o dinheiro que ela ganha, para ela viver o jeito que ela vive aqui fora e tal. Então que o Bruno não tem razão de falar as coisas que ele fala e tal, e que ela não gostou da forma como ele falou, chamou ela de preguiçosa, enfim. Ela desabafou com o Breno sobre essas coisas. Ela tava puta com o Bruno e tal. Aí depois foi o Rideu com a Tati, né? A Tati estava dizendo pro Rideu que ela sabe que ela vai cair de novo na zona de risco. Ela disse que talvez não nessa semana, mas na próxima. E aí ela falou que assim que ela cair na zona de risco, ela já vai se despedir de todo mundo, porque ela sabe que ela vai ser eliminada. E que ela teve sorte de escapar na prova da virada, mas que na próxima vez que ela cair na zona de risco para valer, ela vai ser eliminada, porque o Brasil tá esperando o momento que ela cair ali para ser eliminada e tal, e que ela já vai se despedir de todo mundo. O Rideu falou a mesma coisa e tal, e ela falou ali também que ela não tá esperando ganhar prêmio no programa e tal, que ela só tá dependendo mesmo dos shows e que ela precisa voltar a fazer show o mais urgente possível, porque o dinheiro que ela ganha vem dos shows dela, não vem de outras coisas. Então ela já deixou bastante claro ali que o problema é o show. Aí hoje de manhã, né, o Guipa já acordou, foi o primeiro a acordar, como um dia todo, agradeceu ali o público e tal, como ele faz toda manhã. Depois reclamou que todo mundo ali só sabe dormir e tal, enfim. E aí depois ele tava ali e começou a criticar o Fernando, ele foi fazer os exercícios dele. E aí ele falou ali no jornal que ele sempre faz sozinho, de manhã, e disse assim que durante a dinâmica ali, ele disse que a postura do Fernando é muito ruim, que para ele o Fernando é um ator o tempo inteiro. Então ele realmente percebe que o Fernando é um cara que tá ali atuando, que não é um Fernando de personalidade mesmo, que ele percebe que aquela não é a personalidade do Fernando. Então ele já tinha deixado claro de manhã que ele ia sim
votar junto com o Felipe no Fernando, que o Fernando seria a indicação dele. E aí, pouco depois, né, a dona Geni, a Anaí e os outros acordaram e aí foram conversar. E aí nessa conversa ele disse que as brigas que o Fernando teve com a Anaí, as brigas que ele teve com o Bruno, a briga que ele teve também com o resto da casa ontem, especialmente com o Felipe, passaram dos limites e que não tem mais como eles sentarem numa mesma mesa e tentarem conversar. Ele disse que o Fernando xinga todo mundo, que o Fernando xinga as mulheres, que o Fernando chama as pessoas de babacas, porque ele busca fazer VT o tempo inteiro e tal, e que ele duvida que fora do programa, aqui na vida real, o Fernando haja e faça as coisas dessa forma. Então ele disse assim, que ele percebe que o Fernando tem um dom da palavra, que o Fernando tumultua, que o Fernando provoca as pessoas o tempo inteiro, que o Fernando é um ator o tempo inteiro e que ele sabe muito bem o que ele está fazendo e tal. Então ele já tá assim, já deixou claro, pelo menos nesse momento aí, né, pelo menos do que eu vi também do vídeo, que já tá muito claro que ele ia indicar sim o Fernando para a zona de risco. Já era direto o Fernando ali. E aí, esse momento aqui foi depois que ele e o Felipe viram o vídeo ali dos donos. Isso no Play Plus não tinha passado pra gente, tá? Então eu tô falando aqui o pós do vídeo. Daqui a pouco vocês vão ver o vídeo. Daqui a pouco eu falo do momento do vídeo. E aí, nesse momento do pós do vídeo, o Guipa comentou sobre o Haddad abandonar os aliados, porque o Felipe meio que percebeu que o jogo do Haddad é esse. E que o Haddad, ele quando percebe que os aliados estão errados, ele realmente larga a mão e não tá nem aí se a pessoa vai se fuder e tal, e que não volta ali para ajudar a pessoa e que acabou mesmo, tá nem aí. E aí ele disse assim, que percebeu que o Fernando errou e que vai largar a mão dele mesmo ali, então que não tá nem aí e que ele não vai tomar partido mesmo de ninguém nas brigas e tal, mas que já deu para ele que o Fernando vai mesmo se lascar dessa vez, que o Haddad não vai ficar do lado dele. E aí o Guipa falou, olha, o Haddad para mim é uma pessoa que eu quero levar pra vida e tal, mas eu já sei que o jogo dele é esse. Já sei, então, que esse jogo dele vai assim acabar caindo pra cima de mim. Então eu já sei que ele vai votar em mim na zona de risco. Já sei que ele vai me colocar na zona de risco também. Já tô preparado para receber o voto dele. Então já sei que ele vai cair em cima de mim. Tô preparadíssimo para isso. Então ele já sabe, né? Ele já sabe muito bem que vai cair na zona de risco. Já sabe, tá preparadíssimo para isso. E aí, lembra que eu falei que o Rambo tá meio apaixonado no Fernando? Tava lá ele e o Fernando no quarto. Estavam só os dois. E aí o Rambo começou a se trocar de roupa e foi conversar com o Fernando e quis saber como foi que essa briga toda começou. E aí o Rambo contou, e aí o Fernando, aliás, contou pro Rambo como foi que a briga entre ele e o Bruno começou ali, né? Durante essas discussões e tal. E aí o Fernando disse, na versão dele, tá? A versão real foi o que eu te contei no começo do vídeo agora. Na versão dele foi o seguinte, que o Bruno começou imitando ele passando mal, e aí ele respondeu dizendo assim, que o próprio Bruno passou mal durante o confinamento e tal, então ele não gostou da atitude do Bruno e tal. Enquanto ele falava isso, o Rambo trocava de roupa na frente dele, ficava só de cueca e tal. Então, assim, o Rambo meio que fazia isso para tentar chamar a atenção do Fernando. Só que o Fernando meio que não tava assim. O Fernando deu uma olhadinha, assim, né? Mas eu acho que o Fernando não ligou muito, né? O Fernando não prestou muita atenção. Aí depois o Fernando disse que os colegas conquisteiros ali são seletivos e que defendem apenas o Bruno, não estão vendo ali as outras coisas que estão acontecendo na casa, enfim, só estão do lado do Fernando. E aí depois estava lá na hora do almoço a Lisiane com o pessoal na cozinha, e ela começou a cair de novo em cima do Caio, de novo pela mesma coisa. Disse que o Caio tinha ali
obsessão nela e no Breno. E aí ela começou a imitar o choro do Caio, começou a dizer que o Caio tinha obsessão nela, no Breno, que os dois vivem se apontando, que ia ter a grande conquista número 100, que na grande conquista 100 o Caio ia continuar apontando os dois o tempo todo e tal. E aí o Caio ali de longe só disse assim pra ela que ela tá sozinha e que nem o Haddad tá do lado dela e que ninguém mais tá ali do lado dela e tal. E aí ela continuou fazendo ironia pra cima dele, dizendo assim que ele tem lealdade de milhões, tem uma lealdade de milhões, que ele também tá sozinho no jogo e tal. E aí ele continuou ali na dele, né? Continuou fazendo outras ironias pra ela, continuou lembrando do jogo dela também, continuou chamando ela de covarde e tal. Ele tentou dar uma segurada, né? Ele segurou ali o máximo, dá pra ver pela cara dele que tava segurando ali. Depois, né, que terminou isso aí, as provocações, ela continuou, vai ter a conquista 100 aí, na conquista 100 tu vai continuar me apontando, eu e o Breno e tal, tu vai continuar caindo pra cima de mim e tal. E aí, depois o Caio saiu no meio disso e falou lá, acho que foi pra Anaí, e disse assim que ele realmente estava se segurando, mas que ele ia se segurar ali, deixar pra falar na hora que ele tivesse que falar. Aí depois o Breno entrou ali, aí a dona Geni estava incomodada com ele e tal. Aí a dona Geni começou dizendo ali, fez uma série de críticas para ele, chamou ele de dono da verdade. E aí ele perguntou assim para ela se ele tinha chamado ela de algum palavrão. E aí ela falou que ele se acha tão dono da verdade, assim, que se as pessoas quisessem falar e saber da verdade, era só perguntar pra ele, porque ele era o dono da verdade e tal. E se ele quisesse saber se uma coisa era mentira ou verdade, bastava consultar o Breno e tal. Ela tava muito puta com ele e tal. E aí ele falou, mas eu nunca apontei nada ruim da senhora, a senhora tá apontando coisas ruins pra mim e tal. Então, assim, ela tava muito chateada com ele. Mas, enfim, caiu assim naquela coisa chata. Os dois são muito chatos com isso e tal. E aí depois foi a vez do Rambo e o Céu conversarem. Nessa conversa do Rambo, ele negou ali, porque o Céu começou a questionar ele sobre a rivalidade dele com o Guipa. Só que aí ele negou que ele tenha uma rivalidade com o Guipa no começo, mas no fim, ele admitiu que tem sim uma rivalidade, porque o Céu pegou a hipocrisia do discurso dele. Porque o Céu disse logo, olha, tu vive pregando paz e amor, mas tu já disse logo aqui que tu realmente não gosta do cara, então tu realmente tá sendo hipócrita aqui e tal. Então tu diz que vive separando o jogo da vida, mas tu não tá fazendo isso com o Guipa. Então sim, tu tá ali fazendo vingança contra ele. E aí ele depois se saiu ali dizendo assim, não, com o Guipa eu não separo mesmo, porque o jogo e ele são a mesma coisa e tal, então eu não separo. E aí o Céu deu essa risada na cara dele e disse, olha a retórica do cara, né? Olha o cara tentando arrumar uma saída para essa situação. Achei ridículo, inclusive, mas enfim. Ele tentou se sair por ali. E aí, depois ali, tava o Rideu, o Bruno e o Felipe. Eles estavam falando sobre o Haddad, depois do vídeo, né, que ele viu ali. E aí ele disse que o Haddad sempre se defende dos ataques dali das pessoas, só que o próprio Haddad é quem provoca e faz com que as pessoas ataquem ele justamente para ele posar de vítima, que ele não reage a esses ataques propositalmente, justamente para parecer que ele está sendo o coitadinho da história, que as pessoas estão apontando ele sem a menor necessidade e tal, e ele faz isso de propósito mesmo, né? É de propósito, realmente de propósito. Quem não percebeu isso, né, é quem compre o Haddad, né? Esse é o jogo dele. E aí depois rolou uma conversa do Breno com a Lisiane. Nessa conversa, o Breno pediu calma para Lisiane, pediu para Lisiane ter um pouquinho de paciência, para ela não ficar cobrando o posicionamento do Guipa e do Lucas Jalbu sobre a discussão com o Haddad, para não ficar cobrando o apoio dos dois e tal. E aí ele até falou, olha,
toda vez que tu cobra dos dois, fica parecendo assim que tu tá encurralando eles e tal. Se eles estão do seu lado e se eles te apoiam, espera. Se eles têm você como uma prioridade, deixa que eles vão manifestar isso, mas não fica cobrando deles e tal. E aí ele listou ali, olha, pra mim você é uma prioridade e tal, eu vou te salvar sempre que for preciso e tal. E aí ele foi falando ali pra ela da dívida ali que ela tem com o Felipe e tal, e que por essa razão ela o salvaria antes dele e tal. E aí a Lisiane não gostou de ter ouvido o Breno dizer que ela salvaria o Felipe antes de salvar ele e tal. Só que aí ele falou que tudo bem, ele entendia que ela tinha o Felipe como uma prioridade antes dele, que para ele tava tudo de boa e tal, porque ele também tem outras prioridades ali dentro, ele também consegue compreender isso, ele também consegue entender que esse jogo ali é um jogo completamente desse jeito, construído assim e tal. E aí ela ficou puta porque ele falou essas coisas e ela saiu andando e ela disse que ela não ia discutir isso aí com ele. Então deixou ele falando sozinho ali. E aí ele foi atrás dela e disse assim, vai tentar bancar a mimada comigo e tal. E aí ele foi atrás dela, botou ali o puff e foi perguntar assim pra ela e tal. Ele ficou irritado, porque disse assim que ela não sabe diferenciar amizades de prioridades. E aí ele até falou assim pra ela, se tu tem dúvidas se eu não vou te salvar na hora que você precisar, então você tem que andar sozinha mesmo. Se tu duvida da minha amizade por você, se tu duvida se tu é minha prioridade, porque eu te coloquei como prioridade máxima aqui, então é melhor tu andar sozinha dentro desse jogo, porque eu não vou te salvar mais. Não vou estar do teu lado. E aí ele se levantou e deixou ela falando ali sozinha. Foi embora. E aí na hora dos vídeos ali, eles viram os vídeos do Haddad conversando com o Lucas Jalbu e eles estavam falando do Felipe e tal. Nesse vídeo aí que eles estavam falando sobre as incoerências do Felipe, que o Felipe tem algumas incoerências que eles tinham observado e tal. Mas aí não era nada demais, né? Todo mundo tem uma incoerência dentro desse jogo. E aí depois teve aquele outro momento em que o Guipa estava conversando ali com o Haddad, a Lisiane e o Breno, falando sobre a forma que o Felipe sempre disse que não existe grupo ali dentro, mas de uma certa forma o Felipe estava sempre do lado ali daquele grupão ali dentro, que o Felipe estava sempre apoiando aquele grupão, o que também não deixa de ser verdade, tá? É também isso, não deixa de ser, mas ao mesmo tempo o próprio Felipe também não ficou chateado, ele meio que entendeu, sempre foi isso desse jeito, essas aqui sempre foram as minhas prioridades, então não tem nada de errado com isso. E aí depois ele até falou, tinha mais pessoas falando mal de você nesses vídeos do que de mim e tal. E até o próprio Gui até aceitou, tem mais pessoas falando mal de mim mesmo. Mostraram também o trecho da Dona Geni falando mal dos dois. Então, tipo, ficou meio Carelli meio que deu uma equilibrada ali nos dois. E aí um pouquinho antes do Guipa ir dormir, tava lá o Felipe e o Guipa, os dois foram conversar. E aí eles refletiram ali sobre qual poderia ser o poder do Fernando lá na dinâmica do Rodrigo Faro. E aí eles chegaram à conclusão que o poder do Fernando não vai anular o voto deles. É impossível, inclusive, anular o voto deles. Que o poder do Fernando pode ser duplicar o voto de alguém, pode ser tirar o voto de alguém, transferir o voto de alguém e tal. Então, não vai ser anular o voto dos donos, que o voto dos donos é soberano. Então, isso não ia acontecer. E que por isso mesmo, já com essa certeza, eles decidiram indicar o Fernando para a zona de risco. Eles chegaram ao consenso. O Fernando falou que depois do que aconteceu ali na dinâmica, não tem como não indicar o Fernando. E o Guipa falou, depois do que aconteceu nos vídeos ali que ele viu do Fernando, não tem como ele também não indicar o Fernando. Então os dois já chegaram no consenso. Fernando vai para a zona de risco e é o que a gente vai ver amanhã à noite. E dessa vez eu acho que não vai escapar não. Dessa vez eu acho que Fernando vai embora mesmo.
Dessa vez, Fernando passou do ponto mesmo, passou dos limites. Eu acho que o Fernando saiu do jogo e caiu ali direto na baixaria. Eu acho que ele poderia ter passado sem essa. Eu acho que ele poderia ter falado das coisas, ter falado ali, sem meter a profissão do cara no meio. Ele não precisava disso. Se queimou de graça. Poderia ter ido por outro caminho sem precisar se queimar. Mas, enfim. Isso aí eu te conto amanhã, quando rolar ali a formação da zona de risco. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.